Muito boa tarde. Hoje vou iniciar aqui a nossa live sobre o magnífico e poderoso Júpiter. Eu tava aqui esperando melhorar a conexão e colocar um título, né? E aí eu finalizei e já tô aqui. O pessoal tava cobrando aí. Bom, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre Júpiter, né? E para falar sobre Júpiter, eu vou contar um pouco de mitologia, como eu sempre conto. Nas outras lives, né, nos outros temas, eu falei eu falei de alguns planetas e hoje não vai ser diferente, né? Eu vou falar um pouco como é mais ou menos assim o planeta dentro da astrologia e vou trazer um mito pra gente poder compreender melhor essas dinâmicas, né, do Júpiter. Quando a gente fala de Júpiter, a gente lembra logo na mitologia grega de quem? Zeus, que é o mesmo, né? E é muito legal quando a gente faz essas pontes, né, entre mitologia, a compreensão da mitologia dentro da astrologia. Eu acho que uma coisa não tem como ficar sem a outra. E então, quando a gente começa falando um pouco de Júpiter, a gente fala dessa capacidade desse planeta ser considerado na astrologia como um grande benéfico. E na verdade, embora ele seja um grande benéfico, nem sempre, em alguns casos, ele vai ser exatamente um benéfico, né? Júpiter demanda muita expansão, muitas coisas assim relacionadas a temas de justiça, de sabedoria, de estudos mais espirituais. E também vai falar de expansão de muitos assuntos, né? Quando a gente olha numa carta que ele está em alguma casa, algum aspecto, ele também vai falar às vezes de melhorar algumas coisinhas. Porque assim, ele é como um benéfico, como Vênus, que eu falei na semana passada. A Vênus é um planeta benéfico menor e Júpiter é o benéfico maior. E então ele sempre vai ter essa característica de ampliar possibilidades. E quando a gente vai para a mitologia, a gente tem uma compreensão legal disso. Porque se você vai olhar a história dos Zeus, é basicamente isso, né? Uma vida de possibilidades e expansões. Para começar, quando a gente começa contando a historinha dos Zeus, né? Se alguém aqui conhece a mitologia vai saber legal essa historinha. Quando ele nasce, né? Ele é filho de quem? Ele é filho de Reia e Cronos, que eram titãs, né? Spoiler, semana que vem eu vou falar da história do pai de Zeus, né? Que é o Cronos Saturno. E então eu pensei assim, hoje eu vou falar de Júpiter e aí semana que vem eu falo de Saturno. Porque a história do filho, quando vocês verem a história do pai, vocês vão pescar um link que eu vou fazer que vocês vão ficar realmente, vão achar tudo bem interessante. Quando ele nasce, né, o que acontece? O pai dele comia os irmãos, simplesmente. E aí, ele já tinham, a Reia e o Cronos já tinham 5 crianças. Cronos comeu as 5. E quando a Reia estava grávida do 6º, ela falou com ela mesma, não para Cronos, né? Esse ele não vai comer. A mãe, mega hiper protetora, foi até a ilha de Creta, pariu Zeus e foi até um monte Ida, e colocou o bebezinho lá. E botou uma cabra, a famosa cabra Almateia, né? Como a mãe de criação do pequeno Zeus. E quando ela volta, né, ela avisa pro Cronos, aqui seu filho. Só que o filho não era um filho, era uma pedra amarrada num pano. E Cronos já come achando que é o filho, né? Bom, passam-se alguns anos e Zeus cresce na ilha de Creta, começa a virar um homem
E uma coisa legal também na história dos Zeus é que isso tem todo um processo iniciático em meio a todo esse mito, né? Existe os Coribantas, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver como é que é isso, que é um ritual de homens que cantam, dançam e como é que eu posso dizer, se machucam, se autoflagelam nesse movimento e cantam tipo muito alto. No parto dos Zeus, quando ele nasce, a mãe, a Réia, solicita que há essa cerimônia justamente para que Cronos não escute o nascimento e o choro do bebê, porque Cronos, acho que ele não suportava os filhos, né, e por isso que ele comia as crianças. E, bom, como a Réia, a mamãe mega protetora, não queria que acontecesse nada com o seu bebezinho, então ela cria essa estratégia, né, de burlar o pai. E aí ela consegue salvar os Zeus assim. Então o Zeus cresce em meio a isso tudo, e quando ele percebe, ele se vê o poderoso, eu vou ganhar do meu pai, vou matar ele e vou fazer ele vomitar meus irmãos. Ele vai e ele faz isso. E assim ele liberta seus 5 irmãozinhos, né? E que aliás, enfim, ele volta, né, pro Olimpo. Não estou, tô voltando aos cachos, tô voltando aos cachos. Ele volta pro Olimpo e então ele bota ali agora sou eu que mando aqui. Depois que ele mata o pai dele, né, ele é que vira o rei da porra toda, vamos dizer assim, né? E aí estabelece para os irmãos regras. O pai, depois de morto, ele manda o pai e alguns titãs pro Tártaro, né, em exílio. E enfim, então ele estabelece ali o quê? Uma nova lei. E isso é muito legal quando a gente vê essa história do Júpiter, porque as pessoas acham às vezes que Júpiter é só coisas boas. Mas não, ele também fala muito dessa questão de regras. E na historinha dele, a gente percebe que o Júpiter ele é um arquétipo que ele fala muito dessa questão da autonomia, né? É você ali dizer, eu faço isso, eu sou isso, eu quero isso e vou impor, né? E ele faz isso quando ele mata o pai dele. É até interessante que em alguns conceitos assim mais arquetípicos, né, na vida das pessoas que acontecem, eu não falo só de astrologia, né, mas quando a gente tem essa relação com a nossa família, com os nossos pais, em que a gente precisa se colocar, precisa ser, a gente está sendo Júpiter, né, ali, vivendo o arquétipo dele. Então, ele vive isso, né? A vida dele é se impor, se colocar. E ele descobre que ele sempre vai criar a autonomia dele, como? Se expandindo. E é por isso que Júpiter tem essa relação com conhecimento, com espiritualidade, né? E na história do Júpiter, continuando, o que todo mundo sabe, né? Já, enfim... Ele teve muitas amantes, né? Ele teve uma esposa mega ciumenta, que foi a Hera, que era irmã dele. E ele, sim, ele teve muitas mulheres, sabe? Acho que Júpiter populou o Olimpo praticamente todo. Porque o Júpiter, na astrologia, ele é considerado também um planeta fértil. E um dos segredinhos reside nesse mito também, de a gente compreender que, sim, ele é fértil, mas na história dele ele é o grande fertilizador, o paizão, entendeu? E ele tem, sim, esse símbolo de liderança, de sabedoria, né? Inclusive, quando a gente fala de sabedoria, é muito interessante que quem é a deusa da sabedoria, da estratégia, do planejamento? É a filhona dele, Atena, né? Atena nasce da cabeça de Zeus, né? Ela é, ou Atena, e ela é o quê? A grande sabedoria. Ela simboliza justiça, embora não seja tão ela, mas ela simboliza essa sabedoria que a justiça necessita, né? Isso é muito legal quando a gente compreende
que todos os filhos de Zeus, eu dei um exemplo da Atena, mas tem outros, eles compreendem essa dimensão que o pai passa, uma espécie de herança para eles, né? O que mais? Ele tem os gêmeos, Apolo e Ártemis. Eu falei de Apolo quando eu fiz a live do Sol, né? A Ártemis eu não lembro se eu falei no vídeo que eu fiz sobre a Lua, mas depois eu posso até fazer um novo vídeo, uma nova live para incluir aqui na série sobre a Lua e trabalhar mais em cima dessa questão do arquétipo da Lua. Eu fiz um vídeo bem curto e tá aí na lista dos outros vídeos anteriores. Então ele tem Artemis, Apolo. Tem outros que aparecem também, que são filhos de Zeus, que nem todos são deuses, né? Mas muitos deuses também foram filhos dele. Tem outros que são metade deuses e metade humanos. Como... Na verdade, a Helena de Troia, ela era humana, mas ela era uma mortal, né? A Helena de Troia. Mas ela também era filha de Zeus, porque Zeus seduz a mãe dela, se transformando em um cisne. E aí nasce Helena e a sua irmã Clitemnestra. Mas cada filho de Zeus traz esse aspecto do pai, né? Pode, claro. Júpiter pode ter aspectos malignos, sim. Eu não sei se felizmente ou infelizmente. Agora, quando a gente vê isso na carta, né? Por exemplo, eu tenho Júpiter aspectando um planeta ruim. Pode ser uma quadratura, uma oposição. Não necessariamente isso pode ser uma coisa ruim. Às vezes, ele pode amenizar algo que esse maléfico tá mostrando, porque a gente tem os planetas maléficos e benéficos. Então, por exemplo, os maléficos a gente tem Saturno e Marte. Mas quando, por exemplo, Júpiter e Vênus são os dois benéficos. Quando há um aspecto, dependem da carta, da casa e tudo mais, da situação que está sendo falada ali, pode sim haver uma amenização de aspectos ruins. Mas, dependendo também, pode ter coisa ruim também, de fato. Depende muito, assim, de uma avaliação de observar a situação, mesmo. Não tem, assim, como você dizer, isso é sempre bom, isso é sempre ruim. Não tem. Infelizmente, a astrologia não tem isso. Além de ter diversas maneiras de você ler uma situação, né? Se você delineia, eu quero ver sobre relacionamentos, casamentos, enfim. Tem diversas maneiras de você delinear isso, inclusive porque tem muitos autores que falam, vê dessa forma, vê daquilo, vê daquilo outro. No livro do Fílmicos Maternos, se não me engano, tem umas leituras que ele fala que benéficos podem amenizar alguns aspectos de planetas maléficos. Então, assim, a gente dá um exemplo, né, de se for um aspecto entre Saturno ou Marte, se tiver um aspecto com Vênus ou Júpiter, pode dar uma amenizada aí no que for ruim. Eu tenho um aspecto assim na minha carta, que segundo as leituras do Fílmicos Maternos, o meu Júpiter ameniza. Então, assim, depende muito do contexto e também de autores, né? Tem autor que vai dizer que pode ser ruim, tem autor que vai dizer que pode ser bom. Então, assim, depende. Mas voltando àquilo que eu estava falando sobre o conceito do arquétipo, da simbologia de Júpiter, é que ele sempre vai falar muito dessa questão de tudo em excesso. Só que é aquilo, tudo que é em excesso às vezes também não é bom, às vezes também pode ser ruim, às vezes também pode trazer problema, né? E então, assim, tudo vale muito de coisas que estão acontecendo ali na vida. É legal que a gente pode delinear isso legal nas virdárias também. Mas, basicamente, o arquétipo de Júpiter, a simbologia, né, o mito de Júpiter, ele traz pra gente todas essas necessidades que a gente tem de se expandir de fato, né? Nem sempre essas expansões podem ser boas, mas ele fala, assim, desses processos. Eu posso dizer que Júpiter é um planeta de processo, né? Que assim como ele tem essa simbologia de ser um líder,
né, um professor. E é interessante na historinha dos Zeus que ele meio que aprende tudo sozinho, que fala novamente dessa questão da autonomia, da necessidade que você tem de ir sem que às vezes você tenha orientação, mas você acredita, a questão da fé também, né? Você vai, e acabou, e foi. E algo legal sai dali, porque ele não, a historinha dos Zeus, ela não é uma história de alguém que se fecha e né, fica assim recluso e tenta tirar dali algo de proveitoso. Ele é extremamente extrovertido. Se a gente for levar para uma leitura de tipologia psicológica, ele fala exatamente disso, da necessidade de ter contato com as coisas, de fertilizar. O Júpiter, assim como a Vênus, são extremamente férteis. A Vênus, como eu falei na live passada, né, do último tema, ela tem essa necessidade de ser o quê? Fertilizada. E Júpiter é o quê? O grande fertilizador. Talvez por isso eles sejam considerados benéficos, né? Mas enquanto os maléficos, eles têm mais essa questão de mais fechar, de romper, enfim, finalizar. E os luminares têm mais essa questão de ver no todo, olhar mais assim, holístico, né? Então, holístico no sentido de sol mesmo, mas não no sentido necessariamente o sol, embora o sol seja um dos luminares, mas também tem um outro que é a lua, que fala de um aspecto mais nutricional em si. Então, assim, eu vou deixar o vídeo aqui, né, vai ficar salvo na lista da série, e se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Enfim, vem várias coisas na minha cabeça, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode escrever nos comentários, eu respondo. E é isso, semana que vem a gente vai ter, eu já dei um spoiler aqui que vai ser sobre Saturno, e aí eu vou falar sobre a história do papai de Júpiter, no caso de Zeus, né, que é o Cronos. Então, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.